tenho certeza que o Senhor já preparou o nosso coração para a palavra. E a palavra de Deus vai dizer que onde está 1 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faz presente. Então creia que você chegou aqui, que você veio para o Senhor falar ao teu coração, para o Senhor te acalmar, para o Senhor te aquietar. Porque a palavra de Deus vai dizer que nada que façamos para Ele é em vão. Então você ter vindo aqui, você ter chegado aqui, não é em vão. Pode ter certeza que você não vai sair daqui de mãos vazias, porque o Senhor se encontra nesse lugar e que o Espírito Santo de Deus possa falar através da palavra aos nossos corações. Já falou através dos louvores e nós podemos sentir a presença do Senhor nesse lugar. E a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no livro de Atos. Aleluia. Atos, capítulo 27, versículo 22. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Diz assim no livro de Atos, capítulo 27, versículo 22. Mas agora vos admoesto, aqui tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentada a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. E contudo, necessário irmos dar numa ilha. Irmãos, aqui fala do naufrágio de Paulo, e essa palavra, ela é muito interessante, porque nós vamos ver, o Lucas estava falando a respeito da tempestade, e o mesmo Jesus que estava no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23, é o mesmo Jesus que está com Paulo nesse momento. E quando ele estava falando de tempestade, o Senhor foi confirmando ao meu coração a palavra que o Senhor ministrou para que nós pudéssemos ouvir nessa noite. E aqui fala do naufrágio, de uma tempestade. E o interessante dessa palavra, que eles já estavam 3 dias e 3 noites vivendo aquela situação. E Paulo vai dizer que o Senhor, a qual ele serve, se apresentou a ele o anjo do Senhor dizendo que ninguém iria perecer, que nenhuma vida que estava ali naquele navio iria morrer, que a única coisa que iria perecer era o navio que seria destruído. E o interessante dessa palavra que nós vamos ver, Paulo confirmando, mostrando para aquelas pessoas que o Deus a qual ele servia, o Deus a qual ele cria, tinha dito para ele isso. E quando o Senhor estava falando ao meu coração a respeito dessa palavra, nós vamos ver, irmãos, que aqui era uma situação de dificuldade, era uma situação difícil. E mesmo assim o anjo do Senhor se apresenta a Paulo, para falar para Paulo que era para ele falar para aquelas pessoas terem bom ânimo, que não ia acontecer nada de mal com aquelas vidas que estavam naquele navio. E eu fiquei pensando quantas das vezes o Senhor não tem falado conosco no momento da adversidade. Mas a gente vê nessa palavra que Paulo, ele confia, ele acredita. Paulo não duvida. Porque eu fiquei pensando nessa palavra da mesma forma que o anjo se apresentou para Paulo, para falar para ele que ninguém iria perecer, que era necessário que ele se apresentasse a César. A gente pode pensar assim, por que ele não cessa essa situação na minha vida então? Ele veio aqui dizer para mim que eu não vou perecer dentro dessa situação, nem dentro dessa adversidade. Mas por que ele não muda então? Por que ele não muda hoje? Por que ele não muda agora? Porque muitas das vezes nós indagamos isso. Muitas das vezes nós verbalizamos isso. Por que ele não muda essa situação? Mas não era tempo do Senhor mudar aquela situação. Era
ouvirem essa palavra e confiar naquilo que Paulo estava dizendo. E eu fiquei pensando que na maioria das vezes, quando o Senhor se apresenta, quando o Senhor fala com cada um de nós, é no momento da adversidade, irmãos. E é no momento da adversidade que o Senhor está falando, tem de bom ânimo. É no momento da adversidade que o Senhor vai falar assim, você não vai perecer, essa situação não é para a tua morte, essa situação você pode estar se sentindo numa posição de humilhação, mas aí a palavra vai dizer que os humilhados serão exaltados, porque nós temos bênção dentro dessa palavra. E a gente vê aqui o Senhor falando para Paulo animar aquelas pessoas. E o interessante é que eu fiquei pensando, Paulo podia duvidar. Paulo podia deixar a incredulidade entrar e pensar assim, eu não vou falar uma coisa dessa. E se todo mundo começar a perecer? Isso são dúvidas, irmãos. Nós precisamos ter certeza daquilo que Deus está nos falando, principalmente quando Ele está nos se revelando no momento da adversidade. E nós precisamos crer. A Bíblia vai dizer que ainda há profeta em Israel. A Bíblia tem palavras de bênção para meditarmos e tomarmos posse também. E nós precisamos crer naquilo que Deus está falando com cada um de nós. Porque se o Senhor está falando que é para nós termos bom ânimo, nós vamos buscar no Senhor, através do Espírito Santo, através do nosso comprometimento, da leitura da palavra, da nossa oração, do nosso jejum, nós vamos buscar a ter bom ânimo, nós vamos buscar a nos alegrarmos, nós vamos buscar a confiar nesse Senhor. Porque é o Senhor quem está mandando termos bom ânimo, é o Senhor quem está falando, ei, você não vai perecer nessa situação. Porque aqui era só o bem material do navio, era só o navio que ia ser destruído. O Senhor estava falando, todos que estão aí, se não saírem, se não pularem do barco, irmãos, não sai desse barco não, fica dentro do barco, confia no Senhor, porque aí eu lembro da tempestade dos discípulos, Jesus dormindo, e Ele acalmou com uma só palavra, aquele vento, aquela tempestade. Então nessa noite o Senhor está falando para cada um de nós, não saia do barco. E eu fiquei imaginando, porque a Bíblia vai dizer que não tinha sol, que não tinha luz. E imagine aquele navio navegando no meio da escuridão, no meio daquela tempestade. Mas o Senhor estava guiando aquele navio. O Senhor estava ali no controle da situação, como o Senhor estava no barco de Mateus 8, 23. E o Senhor está falando nessa noite, não pula, não saia, permaneça, porque Ele está falando, ainda que a tempestade esteja grande, ainda que o vento possa ser contrário, mas creia, se o Senhor está dizendo que nós não vamos perecer, nós precisamos acreditar. Nós precisamos continuar olhando para o alto, que é do alto que veio o nosso socorro. O Senhor foi, e o Paulo fala, porque o interessante é que ele fala, porque esta mesma noite o anjo de Deus, aqui, de quem eu sou e a quem eu sirvo. De quem nós somos, a quem servimos, irmãos. Porque esse Senhor que está falando conosco nessa noite, Paulo tinha certeza. E ele tinha certeza que ele era do Senhor. Ele tinha certeza que ele servia a esse Senhor. Você tem certeza que você está servindo esse Senhor? Você tem certeza que você tem sido fiel a esse Senhor? Independente, irmãos, das nossas falhas. Porque nós vamos falhar. Vai ter momento que nós vamos tropeçar. Mas isso não pode trazer dúvida de quem nós somos e a quem estamos servindo. Porque Paulo tinha essa certeza, e eu te pergunto, você tem essa certeza de quem você é e a quem você tem servido? Porque Paulo tinha essa certeza, e Paulo fala para aqueles homens, e o interessante é que aqueles homens, a gente vê que eles se alimentam e ninguém pula, eles tiram vários materiais que estavam ali, alimentos que estavam ali, mas eles não saíram dali. Eles receberam aquela palavra. E ali tinha todo tipo de homens, gente. Pessoas incrédulas, pessoas que não acreditavam, pessoas que não tinham fé. Mas eles estavam vendo qual era a situação daquele momento.
E eles entenderam que se eles pulassem seria pior, então eles deram crédito à voz daquilo que Paulo estava falando. E muitas das vezes nós não damos crédito à voz do Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes nós não damos crédito na palavra. Quando você está precisando de uma palavra e que você abre a palavra e que você medita na palavra e que o Espírito Santo vai falando com você, você se emociona muitas das vezes, a gente chora naquele momento, depois a gente esquece, depois a gente continua atordoado, continua atribulado, porque nós não recebemos, nós não tomamos posse. E aqui nós vemos que esses homens, quando Paulo, com firmeza, diz para aquele homem, o Deus a qual eu sirvo, de quem eu sou, aqueles homens ouvem e dão crédito à voz de Paulo. Dê crédito à voz do Espírito Santo de Deus. Dê crédito, irmãos. Se o Senhor está falando que vai fazer, porque Ele pode fazer. Se o Senhor está falando que é sim, vai ser sim. Agora, o difícil, eu sempre digo, é esperarmos no Senhor. Não é fácil esperarmos, irmãos. Mas o mais lindo é que com esse Senhor nós vamos caminhando, muitas das vezes gemendo, muitas das vezes chorando, muitas das vezes se alegrando, e o tempo vai passando. E nós conseguimos sim esperar no Senhor. E nós podemos sim esperar no Senhor em paz, em alegria. Porque quando a gente recebe uma palavra que a gente tem certeza que é do Senhor, que confirma, que testifica em nós, não tem como a gente ficar em desespero. Não tem como a gente ficar atribulados. Não tem como a gente ficar em perturbações, não. Ainda que esse sugestionamento venham, você vai lembrar da palavra que o Senhor disse para você. Tem de bom ânimo. Não vai perecer, essa situação não vai te destruir, essa enfermidade não é para a morte, essa porta pode ter se fechado, mas eu posso abrir outra melhor. Quantas coisas o Senhor não tem falado com cada um de nós? E por que nós não damos crédito? Que nós vemos essa situação, Paulo falando com aqueles homens, ninguém pulou daquele navio, todo mundo permaneceu ali. Porque eles acreditaram. E por que nós não acreditamos? E por que nós não confiamos? E por que nós achamos que essa situação, eu sempre digo, tem situação que enquanto você continuar olhando, focando nessa situação, ela vai só crescer para te engolir, para te paralisar. Muda o foco, muda o teu olhar, entrega essa situação na mão do Senhor. Porque aqui quando Paulo disse para aqueles homens, trouxe a revelação de Deus, aqueles homens se alimentaram e aguardaram no Senhor a estratégia que o Senhor daria para que eles chegassem na ilha. E se cumpriu, porque Deus tinha falado para Paulo que ninguém se perderia, que só o navio, mas que aquelas vidas ali o Senhor já tinha dado na mão de Paulo, uma responsabilidade. Irmãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque na tempestade, em Mateus 8, o Senhor fala, não sejam incrédulos, mas tenham fé. Irmão, que todo espírito de incredulidade venha cair por terra, para que nós possamos crer. Ah, mas o vento está forte, mas tem de bom ânimo. No mundo tereis aflição. Ah, mas estão me perseguindo. Vão nos perseguir, irmãos. Vão nos caluniar. Vão tentar puxar o nosso tapete. Vão tentar nos prejudicar. Mas eu sempre digo, só vai acontecer se Deus permitir. E mesmo se Deus permitir, muitas das vezes não vai nos destruir, mas vai ser um tratamento para cada um de nós. Nós vamos aprender, nós vamos amadurecer, porque tem situações que é necessário, como eu preguei na semana passada, que foi necessário o Senhor passar por Samaria, tem situações que é necessário passarmos, irmãos. É necessário para que venhamos amadurecer, para que venhamos crescer, para que venhamos ter nossas experiências pessoais com o Senhor. E aqui nessa noite o Senhor está falando, não pule desse barco. O que eu entendo, irmão? Não saia da presença do Senhor em hipótese nenhuma. Está cansado, vem cansado, ora cansado, lê Bíblia cansado. Está desanimado, busca força no Senhor. Continua servindo, confiando, acreditando, adorando e louvando esse Senhor.
Senhor. Não pule fora. Creia que o Senhor mandará o livramento no momento certo, porque é isso que ele está falando, foi isso que ele fez nessa palavra de Atos. Ele deu livramento. Paulo estava naquele navio. Era necessário que Paulo chegasse aonde o Senhor já tinha determinado. E por amor a Paulo, o Senhor salvou todas aquelas almas que estavam ali. Todos os tipos de pessoas. E nós precisamos entender que tem momentos na vida da gente que tem tempestade na vida da gente, que vai fazer com que aqueles que estão à nossa volta se salvem também, irmãos. E às vezes a gente só fica preocupado com a gente mesmo, com aquilo que a gente está vivendo. Porque a vida de Paulo ali naquele lugar, naquele navio, fez com que aquelas pessoas tivessem livramento. Porque havia um propósito. Isso é bênção, irmãos. Quando você sabe que a tua vida está trazendo livramento para outras pessoas, pessoas até que a gente nem conhece. Porque Paulo não conhecia aquelas pessoas que estavam ali dentro do navio. Mas havia um propósito na vida de Paulo. O Senhor se apresentou para ele. E eu te pergunto, o que o Senhor tem dito para você? O que Ele tem falado? Você tem guardado na tábua do teu coração? Você tem pedido ao Espírito Santo para trazer à tua memória aquilo que traz esperança? Porque dessa maneira, eu sempre digo, o Espírito Santo, irmãos, ele vai nos ajudar a trabalharmos favorável a cada um de nós. Ele vai nos ajudar a entendermos, a compreendermos, irmãos. Porque sozinho a gente não vai vencer nenhum tipo de tempestade, mas com o Senhor nós vamos passar por ela, suportar ela e nós vamos conseguir sair, irmãos. Porque o Senhor vai nos ajudar. Porque o Senhor está falando nessa noite, não saia, não pule, permaneça. Não tem dia, não tem luz, mas o Senhor estava no controle daquela situação. E você crê que o Senhor está no controle dessa situação? Porque muitas das vezes nós achamos, se for uma perseguição, uma calúnia, ou alguém que nos prejudicou, a gente acha que Deus não está vendo. E se tem uma coisa que eu sempre digo, que aquieta o meu coração, é saber que esse Deus não dorme, porque é a palavra de Deus que diz, e que Ele tudo vê, Ele tudo ouve e Ele tudo sabe. Descansa o teu coração. Ele não dorme, irmãos. Ele está ouvindo tudo que possa estar sendo maquinado, arquitetado contra a tua vida, contra as nossas vidas. Ele está ouvindo tudo aquilo que estão falando. Eu costumo dizer que tem situações que você não precisa nem querer saber. O importante é você ter certeza que o teu Deus, a qual você serve, a qual você confia, Ele está ouvindo tudo e Ele sabe de todas as coisas. E quantas situações Ele nem permite que chegue até cada um de nós, porque Ele é misericordioso. Então o Senhor nessa noite Ele está falando para você não pular fora, para você permanecer. Vem o cansaço, vem o desânimo, vem as perseguições, vem as calúnias, vem as afrontas, mas tudo isso faz parte. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo coopera para aqueles que amam ao Senhor. Tem cooperado? Você ama de fato e de verdade? Você tem entendido a palavra? Coopera. Hoje, eu posso nem entender, nem compreender, mas a Bíblia diz que tudo aquilo coopera para aqueles que amam ao Senhor. Você ama esse Senhor? Para você entender que isso que você possa estar passando está cooperando em prol do reino, está cooperando para que outras pessoas sejam alcançadas, está cooperando para que outras pessoas também sejam salvas. Será que nós conseguimos entender isso? Porque aqui nessa palavra, o Senhor manda primeiro a gente ter bom ânimo. Ele já tinha dito, Paulo, vai prevalecer a minha vontade. E a minha vontade é que você chegue e que essas pessoas também cheguem. E que essas pessoas também não pereçam. E se cumpriu, irmãos. Então eu não tenho dúvida do poder da palavra, eu não tenho dúvida do poder desse Senhor, eu não tenho dúvida daquilo que Ele tem falado, daquilo que Ele tem prometido, daquilo que Ele tem dito. Eu não posso deixar a dúvida, eu não posso deixar o espírito da incredulidade falar mais alto. Eu tenho que crer, eu
eu tenho que confiar, eu tenho que ter certeza, eu não posso ter dúvida, eu tenho que tomar posse, eu tenho que guardar na tábua do meu coração, eu tenho que estar falando, Senhor, a situação está contrária, mas não é isso que o Senhor tem falado a respeito dessa situação. Porque a situação aqui ela estava contrária, mas a palavra que o Senhor trouxe para Paulo era que ninguém iria perecer. Mas a situação era contrária. O vento era forte. Eles estavam achando que o navio ia a pique. Não tinha claridade, não tinha luz, não tinha sol. Estava tudo ao contrário, mas o Senhor já tinha liberado uma palavra. Você crê que o Senhor já liberou uma palavra? Eu acho que o Senhor já liberou várias para cada um de nós. A gente tem que deixar de ser meninos na fé. A gente tem que deixar de ser criança. A gente tem que parar, muitas das vezes, da gente ficar fazendo beicinho para o Senhor. Às vezes a gente quer bater pé com o Senhor, fazer beicinho para o Senhor, ficar de mal com o Senhor, porque tem um bocado de crente que está de mal com Deus. O que a gente pode fazer? Porque o Senhor está falando, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Fica quietinho no teu canto. Fica quietinho nesse navio. Fica aí nessa posição que o Senhor tem te colocado. Aguarda. Espera essa situação cessar. Espera o Senhor dar ordem, como aconteceu, o momento certo de ter que pular para chegar na ilha. Ninguém pereceu, tinha muitos ali que não sabiam nadar, irmãos. E nem por isso, no meio daquela situação, não ficou ninguém para trás. Só vai ficar para trás quem pular antes. Quem sair antes. Aí vai ficar para trás porque não vai conseguir chegar. Porque na maioria das vezes nós achamos que com a nossa força, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência, com a nossa sagacidade, nós vamos conseguir alguma coisa, mas com Deus, Ele não trabalha dessa maneira. Tem que confiar nele, tem que depender dele, tem que ter certeza que é Ele, para Ele e por Ele. É isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu não sei quais são os tipos de tempestades que você possa estar passando. Eu só sei que o Senhor está falando nessa noite. Fica no barco. Fica no navio. Não saia. Não pule fora. Se Ele está falando que é para ficar, é porque Ele garante. Ele garante. Porque aí eu lembro da pesca maravilhosa. Quando eles tinham passado a noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada. E quando o Senhor fala, volta e lança a rede para a direita. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Sobre a palavra do Senhor, irmãos. É por isso que nós precisamos crer nessa palavra. E aí, pela palavra que foi liberada, pela obediência, eles pescaram. O milagre foi feito. Quando eles voltou para o lugar que o Senhor direcionou e lançou a rede na direção que o Senhor disse, a rede se encheu de peixe. Milagres de Deus, obediência, receber a palavra que foi liberada. Sobre a tua palavra lançarei a rede. Então nessa noite, o que o Espírito Santo está falando? Fica dentro desse barco. Olha para o autor e consumador da nossa fé. Confia naquilo que Ele já falou. Ah, mas aí Ele já falou, você vai ouvir muitas coisas. E vai ouvir porque faz parte. Mas aí você tem que lembrar o que o Senhor já disse a respeito da situação. O que o Senhor já disse a respeito da situação. Se Ele falou que vai fazer, Ele faz. Se Ele falou que vai mudar, Ele vai mudar. Se Ele falou que Ele vai dar, Ele vai dar. Se Ele falou que Ele vai curar, Ele vai curar. Se Ele falou que Ele vai abrir, Ele vai abrir. Ele, porque Ele pode. E eu sempre digo que esse Senhor, Ele não brinca, Ele é santo, santo, santo. Ele não tem necessidade de ficar nos enganando. Uma que nós já entendemos que Ele não precisa de nós. Então Ele não tem necessidade de ficar fingindo uma coisa para cada um de nós, para a gente permanecer na presença dEle. Ele só está falando nessa noite, fica, não pula, não saia, porque senão nós vamos nos arrebentar.
É amor por cada um de nós, é preocupação por cada um de nós. O Senhor não quer que a gente se arrebente, o Senhor não quer que a gente sofra, o Senhor não quer que a gente passe por nenhum tipo de situação. Ainda mais se for situação que nós procuramos, porque na maioria das vezes as situações nós procuramos. Quando não somos nós, são pessoas às vezes à nossa volta, pessoas que nós amamos, que não têm sentimento, que não têm responsabilidade e procuram confusões para fazer com que toda a família, com que todos aqueles que estão à volta sofram. Mas nem por isso nós vamos desacreditar dessa palavra. Então a palavra dessa noite é para você ficar no navio. A palavra dessa noite é para você permanecer na presença do Senhor. A palavra dessa noite é para você confiar que o Senhor está falando. Nenhum dos seus vai perecer. Olha aí que coisa linda, irmãos. Nós temos a nossa família. Muitos estão ainda de qualquer maneira. Mas Deus tem guardado, Deus tem livrado, Deus tem abençoado. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. E Ele está falando, essa situação não é para a morte, essa situação não é para te matar, essa situação não é para você morrer na praia, não. Essa situação é para o nome do Senhor ser glorificado. Porque mais à frente eles chegam numa ilha e Paulo passa por uma outra situação. Estava chovendo, eles se reúnem, acende uma fogueira para se aquecer e a Bíblia vai dizer que vem uma víbora e pica Paulo. E fica todo mundo esperando a morte de Paulo. Todo mundo achando que Paulo era um homicida. Todo mundo achando que Paulo era um homem que vivia na prática do pecado. Eles aguardaram que aquela víbora que tinha picado a Paulo pudesse matar o veneno daquela víbora. E chegou um momento que eles viram que não aconteceria nada com aquele homem. E viram que era um homem de Deus naquele lugar. E viram que Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Irmãos, em nome de Jesus, nós precisamos entender. Se o Senhor tem nos chamado, se o Senhor tem nos fortalecido, se o Senhor tem nos ajudado, é porque há um propósito em nossas vidas. E que esse propósito venha se cumprir, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Para que você venha entender que esse Senhor, Ele continua sendo fiel. Aqui a gente vê o livramento, a gente vê o escape, a gente vê se cumprindo a promessa de Deus. E eu quero crer que as suas promessas também se cumprirão. Eu quero crer que as minhas promessas se cumprirão. Eu tenho visto se cumprindo. E eu tenho certeza que ela vai continuar acontecendo, porque Deus é fiel à palavra dele. Então, o que nós precisamos? Tomar posse. Tomar posse daquilo que o Senhor está liberando para nossas vidas. E ter certeza e convicção. E não deixar o roubador de sonhos, o roubador de promessas, nos roubar com as preocupações, para deixar com que a dúvida e a incredulidade entrem. Não, o Senhor liberou uma palavra a meu respeito. O Senhor disse que essa situação não é para a morte. Lázaro, ele foi morto, ele foi sepultado, mas o Senhor disse que não era para a morte aquela enfermidade. E ele foi ressuscitado de novo, porque tinha um propósito da ressurreição. Tinha um propósito ali naquele lugar, naquele momento. Então, irmãos, eu sempre digo, aprenda a confiar nesse Senhor. E eu ainda digo mais, nós só aprendemos a confiar nesse Senhor dentro das adversidades. Hoje eu prego, eu falo com propriedade, porque eu já vivi, eu tenho vivido, eu vivi as minhas experiências e continuo vivendo. E foi dentro dessas experiências amargas, dolorosas, que eu aprendi a confiar nesse Senhor, a depender desse Senhor, a ter certeza que ainda que o mundo diga não, se o Senhor disse que é sim, vai ser sim. Se ainda que o mundo diga, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, porque eu vou parar, só se o Deus vivo permitir. Então é isso que o Senhor quer nos ensinar. Então hoje, com todo tipo de luta,
a gente aprende com o decorrer da nossa caminhada, é totalmente diferente, irmãos. Já não vem mais desespero, já não vem mais aflição. Sabe por quê? A gente tem certeza da fidelidade de Deus. A gente muda, a gente tem variações de momentos, de tempos, de momento, temperamento, mas o Senhor não. Ele não muda, Ele é fiel, Ele permanece fiel. Então, irmãos, confia nesse Senhor. Agarra aquilo que o Senhor está falando. O que Ele está falando? O que Ele já disse? O que Ele tem confirmado? Porque tem situações que o Senhor vive confirmando. Eu vejo o Senhor confirmando. De tempo em tempo para algumas pessoas aqui. Ele não se esqueceu. Guarda isso no teu coração. Creia na palavra. Creia no poder desse Senhor. Creia que como Ele está falando aqui nessa noite, fica dentro desse barco. Fica na presença do Senhor. Confia que Ele não perdeu o controle dessa situação. Essa situação não vai te matar. Não vai. Porque o Senhor está falando de vida nessa noite. Para todos nós que estamos aqui. E até para aqueles também que estão à nossa volta. Então que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. Vamos ficar de pé. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor.